Oba, chegando aqui para gravar umas abobrinhas, estreia do Manchester United na Premier League, a estreia do Hull City na Premier League, voltando aí para a primeira divisão da Inglaterra depois de uns anos, e uma ótima volta do Hull City, e um ano novo, né, podemos dizer assim, uma temporada nova, vida velha para o Manchester United, vitória do Hull City, por 2-0, num jogo que foi de controle total do Hull City, né? Quando eu falo aqui controle total, não quer dizer que o Hull City amassou o Manchester United, dominou por completo o jogo, teve a bola e sufocou o Manchester United, obviamente não é isso, né? Mas de um time que teve o controle, né? Botou seu plano de jogo em prática, e conseguiu, né, sobressair, não correu grandes riscos, acho que em nenhum momento do jogo. É, fez uma ótima estreia, né? Um time ali com muita cara também, ao mesmo tempo de Championship, né? Um time muito forte fisicamente, bom na bola aérea, bom na bola parada, e acabou saindo vitorioso sobre um Manchester United que faltou muita coisa, né? Lembrou em alguns momentos o Manchester United da temporada passada, pobre de ideias, pobre de vontade, de improviso, talvez um pouco de falta de urgência, assim, né, aquela coisa, primeira temporada, não sei o quê, é um pouco preocupante já, né, porque o Hull City, acho que né, se a gente for botar aí as previsões, né, do campeonato, a gente botaria o Hull City provavelmente lá embaixo, né, ou caindo ou brigando para não cair. Na temporada passada o Manchester United não venceu o Leeds, que brigou para não cair, não, acho que não venceu o West Ham, que foi rebaixado, teve 2 empates, né, teve um empate com o Wolverhampton, empatou com o Burnley, deixou muitos pontos no caminho contra justamente times que brigavam para não cair. E aí times que muitas vezes são mais defensivos, que ousam menos de ir ao ataque, e o Manchester United sofreu bastante, né? E aí também vale lembrar o jogo da semana passada, Manchester United e Milan, né? E o Manchester United encontrando muita dificuldade, né? O Milan ganhou do Manchester United 4-2. Milan, curiosamente, comandado pelo Rubem Amorim, que joga com 3 zagueiros. Hoje enfrentou o Hull City, que também joga com 3 zagueiros. E teve muita dificuldade de achar os espaços, né? Então vamos começar aqui falando do jogo, né? Acho que era um pouco, né, não sei se era tão óbvia a escalação do Manchester United, mas a gente tinha Lames no gol. O Marçal parece ser o titular da posição, na lateral direita, Maguire, já que o De Ligt está fora, né? Como titular, também, né, na frente do Joho, o Heaven de titular, porque o Licha não fez a pré-temporada toda, e Luke Shaw na lateral esquerda, Andrei Santos e Tielemans no meio, Mbeumo na direita, Bruno Fernandes no meio, Dorgo na esquerda e Matheus Cunha na frente. E aí o jogo começou ali, né, um pouco equilibrado, talvez a primeira grande chance tenha sido ali do Manchester United, mais numa falha do zagueiro Mendy, que ele sai da bola, a bola acaba sobrando para o Mbeumo, finalizar direito, o goleiro, o Tzolak, né, talvez essa tenha sido a única grande defesa dele no jogo, né, aí acho que foi com uns 10 minutos de jogo, talvez, é, e aí foi isso, né, eu acho que o Manchester United no início meio que tentou, não sei como dizer, parecia um pouco um jogo de pré-temporada, assim, meio que querendo mostrar a movimentação certa, fazendo as coisas certas ali, a pressão que ele tentava fazer na saída de bola do Hull City, né, naquele 4-2-4, fazendo a linha de 4 na frente com o Bruno Fernandes e Matheus Cunha mais centralizados, o Dorgu e o Mbeumo abertos, mas fazendo a linha de 4 para fazer pressão, só que isso era algo muito pouco produtivo, né, porque o Hull City não ia sair jogando contra o Manchester United, acho que a chance disso acontecer era bem baixa. Então, basicamente, o que o Hull City queria é que o Manchester United desse uma subidinha nas linhas para esticar a bola para o McBurnie, e aí os alas, né, conseguirem espetar, os pontas, né, também, os meias. E então era isso, né, nem sempre conseguia ganhar, mas essa acho que era a principal estratégia do Hull City, né, acho que ele não tinha a menor pretensão. Então, essa pressão do Manchester United era uma pressão muito boba, né, tipo, não sei se valia a pena essa pressão, subir seus jogadores dessa forma. É, né, o jogo acabou com 71% de posse de bola para o Manchester United, que foi justamente a posse de bola nos dois tempos, ficou 71% no primeiro e no segundo tempo. Ou seja, um Hull City que não fazia tanta questão de ter a bola. Então essa pressão fazia o Hull City se livrar da bola, não fazia o Manchester United roubar a bola na saída de bola do Hull City. Acho que isso não aconteceu em nenhum momento do jogo. Por exemplo, como aconteceu com o Arsenal ontem contra o Coventry, né? O primeiro gol sai justamente de uma roubada de bola ali eu não aprendi ainda a falar o nome do ponta lá deles, Tsicolis, né? Ainda mais porque hoje o goleiro do Hull City também tem um nome que eu falei Tzolakis, provavelmente só mudei a pronúncia, mas o ponta grego do Arsenal, ele rouba a bola ali, né? O Calafiori cruza
Então o Hull City acho que não tinha essa pretensão de ousar correr risco e sair jogando. Então essa pressão no United fazia pouco sentido, né, porque ainda que recuperasse a bola, recuperava a bola muito longe do gol depois do chutão, e parecia pobre de ideias, né, o que fazer com ela. Pareceu todo mundo ocupando muito um espaço ali marcado, muito posicional o jogo. O Bruno Fernandes dessa vez mais próximo do gol, jogando ali praticamente como um segundo atacante, muito próximo ao Matheus Cunha, que não é exatamente aquele grande 9, né, não falando tecnicamente, mas tipo, não é aquele cara artilheiro, ou que vai realmente ficar fincado entre os três zagueiros, no caso. Então, o Bruno Fernandes teve muita dificuldade de participar do jogo no primeiro tempo, de criar um pouco mais, de ser um pouco mais efetivo, de ser envolvido no jogo, e aí ele e o Matheus Cunha, para não dizer o ataque todo do Manchester United, talvez o Mbeumo tenha sido a exceção. É, e aí, o Hull City, né, vai fazendo seu joguinho protocolar. Não acho que o 0-0, por exemplo, o Hull City teria achado mau resultado, mas o Hull City começa a conseguir as suas principais chances. Tem um cruzamento ali, o lateral deles, ala esquerdo, né, o Giles, não sei como é que fala, o Giles, é, muito bom na bola aérea, né, nos cruzamentos feitos, e o McBurnie também incomodando muito os zagueiros do Manchester United. Eles não tiveram sossego com ele, seja na pressão, correndo atrás ou disputando as bolas. Boa partida desse atacante do Hull City. E, e aí ele faz ali uma boa cabeçada, o Lames defende, depois tem uma outra ali com o Gás que a bola desvia e o Lames faz uma boa defesa. Enquanto isso, o Manchester United não conseguia criar nada, né? O Matheus Cunha ali entre os três zagueiros, acho que não é a melhor posição para ele, acho que o pivô dele não é tão bom, acho que o Matheus Cunha ele não tem um primeiro toque refinado assim, né? Eu acho que o Matheus Cunha é muito mais um cara de velocidade, de espaço. Ele vai receber e vai arrancar com a bola, ou ele vai receber na velocidade e vai finalizar de frente. Ele vai ter dificuldade de jogar de costas, ele vai ter um pouco de dificuldade de ser aquele cara que vai se movimentar entre os zagueiros para completar um cruzamento. Eu acho que essa não é a principal característica do Matheus Cunha. E ali ele ficou muito, muito isolado, assim, difícil receber a bola, difícil ele ter suas principais qualidades ali exaltadas. E o Bruno Fernandes também, um pouco participativo, né? Ficou ali espremido entre as duas linhas do Hull City, né, jogando ali com uma linha de 5 atrás, uma linha de 4 à frente da linha de 5, normalmente muito próximas, né? Acho que no primeiro tempo nem estava tão próximo assim, mas o Manchester United não conseguia fazer esses passes um pouco mais verticais e tocar com um pouco mais de velocidade para achar esses espaços. E aí, de novo, né, no escanteio, o Hull City, né, o Lames faz uma grande defesa e no rebote a defesa do Manchester United ficou rolando. E aí tem o primeiro gol do Hull City, depois o Hull City acaba até ficando um pouco mais com a bola, acho que o Manchester United sente bastante o gol, fica meio que naquela do tipo assim, porra, o que a gente faz agora? Não tá dando certo. E aí o Hull City aproveita para ir para frente, acho que tem mais um bom ataque, e aí depois tem uma defesa, tem uma falta ali na entrada da área feita pelo Tillemans, uma falta um pouco boba, é, e aí de novo bola aérea, o Manchester United toma o gol, 2-0. E no primeiro tempo realmente não se encontra, né? Acho que não consegue incomodar minimamente o Hull City, assim, acho que vai para o intervalo sem a esperança tipo assim, pô, vamos voltar no intervalo e vamos empatar esse jogo. Não havia essa esperança quando você vai para o intervalo, pelo que te mostrou em campo. É, e aí eu acho que o Tielemans estava um pouco abaixo, um pouco um ritmo abaixo, assim, aí quando ele volta para o segundo tempo, acho que ele volta até um pouco pior na escolha dos passes, na movimentação. É, errou alguns passos bobos por ali. O Dorgo, né? Eu imaginei que quando o Dorgo fosse ganhar a vaga de ponta esquerda, o que eu imaginei? Que o Dorgo fosse dar amplitude, né? Fosse ele ficar colado à linha de fundo e o Luke Shaw ocupar o espaço por dentro na criação das jogadas. E foi o contrário. E aí eu não sei para que o Dorgo serve, honestamente. Assim, ele é até alto, ele é forte, ele é rápido. E é justamente isso. Ele é um jogador de espaço, é um jogador de correria, vai receber a bola no fundo, vai arrancar. E ali onde ele estava, ele não tinha a menor chance de fazer isso, né? Ele estava sempre ali, né? Você vai pegar o Dorgo, ele vai receber aqui, e aí já vai ter que o Luke Shaw não passa tanto, então ele vai ter o primeiro zagueiro aqui, e provavelmente o ala pegando ele, sem contar o meia pegando, então ele vai ficar sempre espremido, então ele acabou participando muito pouco do jogo, na verdade, pelo lado esquerdo, o Manchester United pouquíssimo jogou, né, mal jogou no primeiro tempo, e muito por causa disso, né, o Luke Shaw não passa, o Dorgo fica ali numa área que é muito difícil para ele, por Matheus Cunha também era uma área muito difícil, uma área que acho que o jogo dele não é o melhor jogo, né? Esse jogo, se fossem dois zagueiros, talvez fosse um pouco melhor, mas ainda mais tendo ele e Bruno Fernandes muito próximos, são dois jogadores que querem finalizar, que querem dar passe, querem correr com a bola, querem jogar de frente, dentro do campo, né? Acho que essa é a principal, então ficou muito ruim. O Mbuma até tentou ali algumas coisas, teve as principais finalizações do Manchester United vieram com ele no primeiro tempo. O Marshall ali sofreu um pouco com o ala
do Hull City. E, e falta um pouco na criação, né? Falta um pouco mais de ousadia para o Marshall, entendo que ele é um pouco mais defensivo. Ele volta para o segundo tempo com o Rashford no lugar do Dorgo, achei uma boa substituição. O Rashford que é um cara que chuta de fora da área, dribla, é um cara agudo, consegue jogar um pouco mais por dentro, um pouco mais por fora. E o Rashford logo no início ele já faz uma boa jogada, mas aí o Manchester United não consegue de novo fazer muita coisa, parecia meio pobre de ideias. Eu acho que as principais chances do segundo tempo ainda continuaram com o City. Aliás, teve uma do Mbeumo que o Matheus Cunha enfia uma bola bonita para ele já no final do jogo e ele perde, ele tem que finalizar direito e acaba perdendo a bola. E, e o City continua, né, incomodando. Alguns jogadores sentiram, eu não sei se é se é um pouco também do ritmo da Premier League, de ser um pouco mais alto, né, de correria e tal, mas os dois zagueiros eu acho saíram, o Mendy saiu, o Ajax saiu, o Gaio saiu, o Coyle saiu, então dali de 5 inicial deles, 4 saíram, e ainda saiu o Strude ali, que estava jogando um pouco mais aberto pela esquerda, e os caras que entraram bem, acho que principalmente talvez tenha sido o Miller ali, que entrou bem, deu uma incomodada também enquanto teve a bola, o Harrington, o zagueiro novinho, acho que foi ele que perdeu o pênalti da Austrália na Copa, entrou bem também, bom zagueiro. É, e o Carroll parecia meio que sem saber o que fazer, né? Aí eu vou fazer aqui alguns comentários, né? O Matheus Cunha continuou jogando assim, a sua melhor participação foi justamente quando ele saiu, veio no meio campo, no contra-ataque do Manchester United, ele conseguiu dominar a bola, girar, enfiar a bola para o Mbeumo, entrar em velocidade. Chegou ali no meio do segundo tempo, ele tirou o Tielemans e tirou o André Santos para botar o Sesco e o Maino. Então, ele deu uma recuada no Bruno Fernandes, trouxe o Bruno Fernandes para participar um pouco mais da jogada, lembrando um pouco mais do que era aquilo na época do Rubem Amorim, mas também contra uma linha de 5 ali, sem ter, né, tinha um Sesco na referência, mas muito difícil encontrá-lo em campo. O Maino entrou ali também sem mudar muito a cara do jogo, ele que é um cara que é muito mais de condução de bola do que de passe, né, em comparação ao Tielemans. E aí já faltando 10 minutos, ele botou o Dalot, que é um lateral mais ofensivo, um lateral que consegue jogar por dentro, consegue jogar por fora, corta para a direita, corta para a esquerda. E o Shea Lacey, né, que é um moleque, é novo, para fazer aí já estreando na temporada, já tinha jogado alguns joguinhos na temporada passada, que é nada mais, nada menos do que um pontinha, né? Que corta para dentro, meio que um Amad Diallo piorado, mais franzino, mais novo, mais inexperiente, e tirou o Matheus Cunha e o Marshall, né, nessa substituição. E aí não melhorou em nada o time, assim, acho que foi muito confortável para o Husic, assim, as principais defesas, acho que foram do Lames, né, o, o Tzolax fez 5 defesas, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, 5 defesas, né, mas gols evitados 0,6, né, então, assim, e o Manchester United não fez gol, então o expected goals do Manchester United de 21 finalizações, 71% de posse de bola, foi de 1,81. Então vamos supor que ainda a gente conseguisse converter tudo, né, que aconteceu, seria 2, né, obviamente, hipoteticamente, a 1,81. Então, muito pouco, né? A jogada de bola aérea teve 6 escanteios. O Manchester United também não conseguiu levar muito perigo na jogada de bola aérea, ao contrário do que aconteceu na temporada passada. Foi um jogo bem jogado, com poucas faltas, mas, de novo, né, com o Manchester United com muita dificuldade de conseguir fazer as coisas, né? De conseguir gerar jogadas de fato perigosas ali na área. O Sesco entrou, ele que não fez os jogos de pré-temporada, conseguiu participar muito, muito pouco do jogo, assim, eu posso até ver aqui quantas vezes ele tocou na bola. 6 ações com a bola, né? Jogou 23, né, minutos, mas acréscimos que foram 6, eu acho. Então vou botar aí 30 minutos, tocou 6 vezes na bola, ou seja, muito pouco ficou ali perdido entre os zagueiros, a bola não chegava. O Manchester United que abusou dos cruzamentos, mas cruzamentos mal feitos contra 3 zagueiros também, né? E 3 zagueiros que vêm de uma Championship, que a gente, porra, assim, você vê meia dúzia de jogos da Championship, com todo o preconceito que você pode ter ali contra a Championship, né? Porra, é bola aérea pra caralho, jogo físico, é latereio, é escanteio, a bola, se a falta é na frente do meio campo, já é bola na área. Então são caras que estão acostumados com bola na área, né? E não tinha outro grande cabeceador além do Chesco, né? O Mbeumo não é um grande cabeceador, o Rashford não é, o Bruno Fernandes não é, o Kobe Mino não é, então não tinha outros grandes caras na área para fazer presença e de fato incomodar os zagueiros. Por outro lado, acho que o Rashford entrou bem. Ele faz uma boa jogada no início, ele é um cara muito arisco, ele é um cara que né, vai para cima. Achei até que ele poderia ter tentado mais finalizações, mas achei que ele foi bem assim na partida ali, pelo momento que ele entrou, tá voltando à Premier League, né, vamos ver aqui, teve um impedimento, 32 ações com a bola,
driblou, um drible só acerta aqui, né? 4 passes decisivos, são 4 passes para finalização, no caso. Então achei uma boa partida do Rashford, né? Supondo aqui que tudo volte ao normal, que vai ter o próximo jogo contra o Ipswich Town. Já voltaria com o Rashford no lugar do Dorgo, acho que não faz sentido o Dorgo titular. E aí, algumas outras considerações aqui. O Andrei, eu vi que o título da matéria da ESPN diz que o Andrei sai criticado. Assim, eu não sei por que o Andrei sairia criticado. Acho que ele foi muito melhor que o Tillemans na tomada de decisão, na participação. Eu vou até compartilhar a tela aqui para botar o mapa aqui do Andrei. Para falar algo que eu já falei algumas vezes, né? A gente vê aqui ele jogando muito mais como um 5, muito recuado, né? Até que ele avançou um pouco mais assim, comparado ao que é o mapa de calor dele normalmente. E aí eu acho que em alguns momentos ele até bateu cabeça um pouco aqui com o Tielemans, se a gente for ver, né? Os dois vindo para esse lado, mas beleza, porque justamente ó, o Bruno Fernandes aqui também, tu vê que tem muito mais para esse lado, porque o jogo do Manchester United estava tudo concentrado pela direita, porque o Dorgo, quem estava na esquerda, principalmente no primeiro tempo. E esses dois aqui saíram com 20, né, do segundo tempo. Vou botar aqui o mapa de passe, na verdade, do Andrei. Aqui, né? Quando ele veio aqui para essa área aqui mais. É que fica pequena aqui, mas quando ele veio para essa área aqui um pouco mais. A gente vai ver que os imprecisos foram só 4. E o preciso aqui uma porção, mas a gente sabe que ele dá muito passezinho bosta, né? Que não são de fato grandes. Mas quando ele veio aqui para essa área mais ofensiva, aqui a entrada da área, havia esse espaço para ele trabalhar. Porque o Matheus Cunha e o Bruno Fernandes se movimentam muito, então esse espaço surgia entre as linhas do Hull City. E quando ele apareceu nesses lugares, ele conseguiu criar chances meio de perigo. Ele que funciona, na maioria das vezes, quase como uma parede, né? A bola vem para ele e já volta para outro jogador. Ele não fica, ele não retém a bola. Ele não é como o Kobe Mino, que quando recebe, pisa na bola e tenta girar, tenta dar uma condução, nem que seja de 3, 4, 5 metros. Ele já recebe e toca. E nas 3, 4 vezes ali que ele foi ali próximo, ele de fato gerou essa movimentação muito curtinha do Bruno Fernandes tocar, ele já toca primeiro o Matheus Cunha, o Bruno Fernandes está passando e aí recebe, não sei o quê. Teve até uma ali que acho que foi essa aqui, dentro da área que ele toca, e aí quando ele vai receber de volta, ele cai na área ali pedindo pênalti, e não sei o quê. Então, assim, eu entendo que o papel dele, provavelmente o Carroll pede para ele ficar um pouco mais aqui, mas não sei se quanto pesa ele falar assim para os caras assim, pô, irmão, eu fui artilheiro, né? Eu sei que vão falar que não vale nada na base, mas, pô, fui artilheiro, porra, do sub-20 sul-americano. Pô, tu é um volante, tu ser artilheiro, e tu não é o batedor de pênalti, né? Não é tipo assim, pô, o cara fez 10 gols de pênalti. Não, porque chegava bem na área, cabeceava bem, aparecia bem como elemento surpresa. Então, assim, isso também tem que ser usado. O Tielemans é um cara que pode marcar a posição para o André avançar um pouco mais. O Tielemans não estava conseguindo conduzir bem, ele perdeu algumas bolas. É, conduzindo, errou alguns passes bobos, a gente vai ver aqui, né? 8 passes errados do Tielemans, não sei quantas bolas ele perdeu aqui, né? Perda de posse de bola 11, sofreu 3 faltas aqui também, que ele usa muito o corpo para proteger. Então, em alguns momentos, acho que o Tielemans podia ter marcado um pouco mais de posição e o Andrei ter chegado um pouco mais como elemento surpresa. Ou então, optar, né, por o Luke Shaw ficar um pouco mais, ou o Machado ficar um pouco mais, para justamente o Bruno, que consegue circular muito bem. O Bruno fazer esse pêndulo aqui, né, de, de equilibrar o lateral que não subiu, indo para um lado, o Matheus Cunha, que se mexe bastante, e o André aparecer aqui no meio como elemento surpresa. Eu sempre falava isso dele no Chelsea, que falta um pouco de ousadia para ele, entendo que o técnico tem o papel ali de mandar, ou de repente ele vai subir, o técnico vai arregaçar ele por ter feito errado, mas ele tem esse valor e a característica de jogo dele permite também que ele chegue ali e faça esse papel que eu acho que ele fez bem quando ele foi à frente. Ele era um cara que podia ter surgido aqui no entrelinhas e, né, aqui no caso, né, no entrelinhas e ter dado a tabela, ter sido a parede enquanto os outros se movimentam, que tem sido muito a característica do Manchester United do Carroll, né? Quem tá se movimentando não é quem está com a bola, quem está em cima da jogada, é quem está ali mais ou menos como terceiro, quarto homem. Outra coisa que funcionou muito pouco, né, obviamente por causa do Matheus Cunha, como 9, que não é um grande pivô, é aquela bola um pouco longa, né, aquela bola esticada que o cara tem que segurar para as pessoas se aproximarem. Essa bola praticamente não existiu, a gente viu algumas vezes ela sendo usada nos amistosos, principalmente com o Zirkzee, mas também com o Mbeumo. Então, essa bola não funcionou, até porque o Hull City jogava com as linhas um pouco mais baixas e, e e aí essa bola, né, precisava ter realmente muita força para reter essa bola e essa transição precisava ser muito rápido, né, porque a dobra dos zagueiros acontecia com alguma facilidade. E aí outra coisa que me preocupa também né, talvez eu seja uma das poucas pessoas que gosta do Zirkzee, mas é a não entrada do Zirkzee, assim, porque é, o Amad Diallo estava fora, o Mason Mount estava fora.
O Chaleste tem 18 anos, sei lá. Deixa eu ver aqui quantos anos ele tem. Ele tem 19 anos agora, né? Tem poucos jogos como profissional. O Sesco não fez pré-temporada porque estava machucado. E o Rashford ali fez menos da pré-temporada, assim como o Matheus Cunha, né? Por causa da Copa do Mundo, voltaram um pouco depois. E aí, no primeiro jogo da temporada, que a gente está tendo uma linha de 3 do Hull City, vê que não está funcionando, não sei o quê, e o Zirkzee nem entra, então tem que contratar um atacante, porque quer dizer que ele não vai entrar. Não tem um cenário que ele entra. Assim, o cenário que ele entra é o quê? Metade do time está morto, porque, né, se o Diallo tivesse hoje no banco, provavelmente ele que entraria no lugar do Lacey. O Rashford provavelmente vai entrar aqui no lugar do Dorgo, provavelmente já como titular no próximo jogo, espero, pelo menos. Ou então vai ser o Matheus Cunha aqui e o Sesco na frente, caso o Sesco recupere a forma física, né? Mas, de qualquer forma, assim, se o Zirkzee não serve para um jogo que a gente está empurrando o adversário para trás, que o jogo está sendo praticamente na área do adversário, né? Na área não, porque o United não ficou na área, mas na intermediária ofensiva nossa, do Manchester United. E, e, e ele que é um cara alto, um cara forte, um cara que tem muito refino técnico, ele consegue fazer um pivô, ele consegue fazer uma tabela, ele finaliza, é um cara alto, tem 1,95 m, assim como o Sesco, ele nem entra para ali segurar, né, tem 3 zagueiros, bota ele e Sesco, né, 2 caras grandes, o Sesco é muito mais finalizador, o Zirkzee consegue circular um pouco ali para fazer uma tabela com o Bruno, com o Mbeumo, tem esse refino para pisar na bola, sustentar no corpo os zagueiros, e ele nem entra, então quer dizer que ele está fora dos planos, na minha visão, assim. Porque ele fez a pré-temporada, jogou bem na pré-temporada, fez gol, a gente vai falar, pô, mas pré-temporada não vale nada, tá todo mundo ali, os times desfalcados. Beleza, mas dito isso, até o jogo de hoje, o que tinha era pré-temporada. E o Zirkzee foi bem. E o Šeško não jogou a pré-temporada. E o Matheus Cunha não jogou toda a pré-temporada. E o Rashford não jogou toda a pré-temporada. O que fez o Zirkzee não entrar hoje? Em que momento que o Zirkzee, eles veem o Zirkzee sendo útil? Vai jogar Manchester United e Arsenal no contra-ataque, vamos supor. Não vai ser o Zirkzee que vai entrar. Então, assim, se não é contra um time pequeno, com um time perdendo, precisando ganhar, não sei o quê, o camisa 9 reserva, em tese, não entrou, não vejo então sentido ele estar no grupo. Eu acho até que para ele deveria cair a ficha agora, ver que tem 10 dias de janela ainda, e pedir para sair, porque esse para mim era justamente um jogo que é mais para ele do que para o Matheus Cunha, né? Talvez deslocar o Matheus Cunha para cá e o Zirkzee aqui, porque o Zirkzee consegue alternar com o Bruno Fernandes, também consegue sair aqui para vir para cá, trocar com o Mbeumo, fazer um time um pouco mais imprevisível, um pouco mais móvel, né? E ele sustenta bem, né? Ele consegue fazer bem o pivô, ele consegue finalizar, ele tem o drible curto, ele tem o passe curto. Então, assim, para mim faltou um pouco hoje de um pouco mais de adaptação para o Carrick, né? Achei que ele fez muito 6 por meia dúzia, fez como se fosse um jogo normal. O Manchester United já tinha sofrido contra 3 zagueiros do Milan e sofreu hoje de novo contra 3 zagueiros, né? Uma coisa que era algo um pouco previsível, porque é um time que está vindo da Championship, que ia jogar com 3 zagueiros, provavelmente isso já era sabido. E ele escolhe uma formação que se encaixa muito, muito pouco para 3 zagueiros, né? Com o Matheus Cunha, que é um cara muito móvel, que joga mal em espaço curto, o Dorgo, que joga mal em espaço curto, ou joga pior, né, no espaço curto, o Mbeumo, que não tem muito drible. Então, aqui desses 4 jogadores da frente aqui, ninguém tem muito drible para quebrar uma linha, né? Quando você está atacando aqui, né, tá todo mundo muito encaixado, você precisa muitas vezes que o cara dê um drible para a linha de fundo, gerar uma superioridade, porque senão você não consegue gerar superioridade, né? A linha de 5 aqui, ou então você se expõe mais, você libera o Andrei, o que não foi o caso. Vou até botar aqui o posicionamento médio, né? A gente vai ver aqui o Heaven, o Andrei e o Maguire, aqui o Tielemans, o Bruno aqui muito próximo do Matheus Cunha, que é o posicionamento médio, né? O Marshall um pouco mais por dentro, e você vê aqui o Dorgo muito por dentro, né? O Dogo vai fazer o que aqui, né? É intrigante esse posicionamento do Dogo, porque eu não consigo ver nada que o Dogo possa fazer por aqui. Podem lembrar do gol dele contra o Arsenal ali, mas acho que é muito mais o acaso. O Mbeumo aqui um pouco mais adiantado e também caindo um pouco mais por dentro, que aí justamente eu acho que o Mbeumo é um cara que tem muito mais perigo quando ele trabalha aqui, né? De receber, fazer uma tabela aqui e receber na frente para fazer aquela finalização que ele tem, que é muito boa de fato. E o Luke Shaw um pouco mais aberto aqui, né? Fazendo esse trabalho por fora, né? Que complica um pouco a amplitude dos misturados. Por isso que o jogo acabou sendo muito concentrado pela direita, porque isso aqui não está funcionando. Depois a gente bota aqui para entrar com o Rashford, a gente vê aqui como o time já muda um pouco, né? Botando todas as posições, o Sesco muito mais avançado. A gente vê aqui que o Bruno teve que recuar para jogar ao lado do Kobe Mainoo. A gente vai ver aqui o Maguire, o Heaven atrás para caralho, não sei nem porque. O Dalot aqui, né, o Chancellor um pouco aberto e o Mbeumo aqui um pouco mais por dentro, o Dalot, não sei o que, e o Rashford aqui bem mais aberto, né, em relação ao Dorgu, né, se a gente for ver aqui, ó, o Dorgu aqui e o Rashford bem mais aberto.
Da mesma forma, claro que tem a variação, né, do estilo de jogo ali, porque o Manchester United tá perdendo e foi um pouco mais para frente, mas muita diferença, né, a gente vai ver o Bruno acabou que nem mexeu, né, o posicionamento dele, no caso. Eu acho que só mexe de quem não mexeu do primeiro e segundo tempo, tá certo, tô viajando aqui. Mas é isso, né, tipo assim, a gente vê que o Kobe Mino um pouco mais à frente, né, aqui ocupando, fazendo uma dupla aqui com o Bruno Fernandes, o resto formado aberto com o Dorgu, o Chelsea, né, mais aberto aqui em relação ao que seria o Tielemans, né, ou o Andrei, não sei quem quer que seja, e o Dalot aqui, né, e a gente vai ver aqui no Hull City, aqui a gente vai ver os pontas bem espetados, né, aqui, os alas, no caso, a linha de 4 aqui, né, que vem por aqui, a linha de 3 aqui dos zagueiros, que foram muito bem, esse 9 aqui, o McBurney, incomodou bastante, a gente vai ver que as substituições, você vê que já são bem mais recuadas, né, porque de fato o Hull City ficou um pouco mais atrás, quando não precisava mais ir para frente, né, acho que ir para frente era gerar espaço e correr riscos, ainda assim conseguiu criar chances, poderia de repente, acho que talvez tenha ficado mais perto, tirando aquela bola do Mbeumo, acho que as principais, alguma chance que teve no segundo tempo foi com o Mbeumo, né, a gente vai ver aqui as estatísticas, né, 71% de posse de bola para o Manchester United, seja no primeiro, seja no segundo tempo, esse expected goals vem muito mais do volume de chances, né? Tipo, 8 finalizações, 0,71, 3 finalizações, 1,10. A gente vê aqui, né, 5 finalizações, 1,16, porque foram finalizações muito mais próximas ali, né? Os 2 gols deles aqui de dentro da área. Uma boa partida do Lammers, né? Vale ressaltar também. As defesas que ele pôde fazer, ele fez. É uma grande chance do Manchester United, né? A gente vai ver aqui no primeiro tempo e 3 do Hull City, no segundo tempo, uma só do Manchester United também. 21 finalizações, 6 escanteios que não deram nada, poucas faltas, muita troca de passes. E acho que é isso, né? Aqui a gente vai ver o jogo muito mais concentrado pelo lado direito, o lado do Machado, o lado do Alou, o lado do Mbeumo, né? O Andrei caiu mais por lá, o Tielemans caiu mais por lá, e aqui um lado um pouco abandonado em relação ao volume do que se esperava. Teve uma finalização da trave, né? Do Hull City também. Né, 5 finalizações no gol do Manchester United, 4 do Hull City. Né, a gente vai ver aqui 1,72 no target, 0,60. 8 finalizações para fora, 8 chutes defendidos, 15 chutes dentro da área, mas sempre chutes com pouca qualidade. A gente vai ver aqui que 43% do jogo foi no campo de ataque do Manchester United, 41% aqui no meio, pouco jogo aqui. Mas era o que o Hull City esperava, 41 ações com bola na área. Então eu achei que foi um, um jogo frustrante assim, Manchester United. Se o torcedor do Manchester United podia esperar algo mais nessa temporada, de pegar e falar assim, porra, essa temporada a gente vai brigar pelo título e tal. Talvez não. Pelo visto a gente vai encontrar algumas dificuldades de novo. Né? Tipo assim, eu particularmente acho que o time é bom o suficiente para brigar pelo título, mas acho que o time precisa ser um pouco mais esperto, um pouco mais adaptável, entender melhor os jogos, entender melhor. Hoje parecia um jogo que o Manchester United tipo, aceitou que não ia dar. Os caras olharam e falaram, ih, caralho, 3 zagueiros, não tô conseguindo criar muita chance aqui. Então foda-se essa porra, vamos perder mesmo, e é isso. A dificuldade na bola aérea foi algo surpreendente, né? O Manchester United que tinha muita força na bola aérea ofensiva na temporada passada. E por outro lado, para o Hull City, acho que um bom cartão de visitas, né? Mostra aí que não vai vir vai tentar não ser um saco de pancadas. Uma partida muito sólida, principalmente dos zagueiros e dos pontas. Um camisa 9 que incomodou bastante, conseguiu ali. Eu não lembro se foram 2 ou 3 finalizações dele, mas ele praticamente arrancou, né? 2 finalizações, ele que construiu a finalização dele, mesmo jogando praticamente isolado. Esse Crooks aqui, muito bom, duela bastante, briga por todas as bolas, né? Ele nem é tão rápido, mas muito participativo defensivamente, aqui muitos duelos, né? Duelos pelo lado, duelo ao chão, falta. Um cara que está ali sempre batalhando, pelo que eu vi. É, e é isso, né? Acho que o Hull City vem para ser esse time de Championship que vai ser duramente, né? Duramente vai ser duro jogar contra eles, no caso, porque vai ser um jogo muito físico, vai ser um jogo muito estudado, vai ser um time que muitas vezes vai se contentar com empate. E é isso, frustrante para o Manchester United, né? Eu acho que pro próximo jogo aí ficaram. Claro que os próximos jogos não foram contra times com 3 zagueiros ou times tão defensivos, talvez não encontre tantos problemas, né? Com mais espaço, acho que esses jogadores naturalmente vão conseguir criar um pouco mais. Mas fica essas frustrações aí, né? De novo, muitas lesões. O Gart e o Delite eu já daria como descartados. Mais o Mason Mount, né? Mais uma vez deveria ser descartado e o Diallo aí fora por lesão.
E aí eu acho que é isso, né, se eu fosse dar aqui uma nota para os jogadores, daria aí nota 6 para o Lames, 5 para o Mashaus, 5,5 para o Maguire. Acho que o Maguire fez uma boa partida, acho que ele ganhou alguns duelos aéreos que precisava, quando teve que se lançar à frente ele gerou algumas oportunidades. Foi ousado na construção da jogada, se a gente for ver aqui, vou até botar aqui o Maguire aqui, né, o mapa de calor dele, muito parecido com o do Andrei, né, tipo, né, ele foi muito à frente, né, é engraçado. Deixa eu ver aqui quantas finalizações ele teve. 2 finalizações, né? Então o Maguire sempre como uma força ofensiva. O Raven eu daria 5, acho que ele foi pior que o Maguire. O Luke Shaw 5. Andrei Santos eu daria um 6 também. O Tielemans eu daria um 4,5. O Mbeumo eu daria um 6 também. Acho que o Mbeumo, né? 5,5, porque ele perdeu as chances que ele deveria ter feito, principalmente a enfiada do Matheus Cunha, que podia ter trazido o, o United de volta para o jogo, né? O Bruno Fernandes. Cara, o Bruno Fernandes eu vou dar 5 também. Acho que ele deveria ter feito um pouco mais, ter sido um pouco mais esperto assim nas jogadas. Dorgo 4. Dorgo, é difícil até dar nota pro Dorgo, hein, porque ele mal participou do jogo. Vou dar 3,5. Matheus Cunha eu vou dar 5, assim, acho que ele tentou, o pouco que ele conseguiu ali, ele fez. Ele conseguiu uma boa finalização ali, uma hora que ele recebe isolado. Teve uma outra também que ele deu para fora. Deu aquele bom passe pro Mbeumo, que de repente poderia ter botado o, o o Manchester United de volta no jogo, e dos que vieram do banco, acho que o Rashford 5,5, o Kobe Mino 5, o Šeško 4,5, o Dalot 5 e o Shailey 5. E é isso, né? Uma temporada que poderia começar empolgante, né? Já acho que talvez, se não ganhar do Ipswich Town, que eu acho difícil, deixa eu ver os próximos jogos do Manchester United. Só para ver aqui o cenário, projetar possíveis crises. Próximo é Ipswich Town, depois é Everton, depois Manchester City. Então, se ganhar do Ipswich Town, não ganhar do Everton fora e perder para o Manchester City, acho que já começam a cogitar aí se foi certo manter o Carrick ou não. Acredito que nesse meio tempo aí vai surgir algum joguinho de Copa, ou talvez até de Champions, acho que Champions não dá tempo, mas talvez de Copa, para dar um alívio contra um adversário fraco. Mas acho que é isso, né? Deixa eu ver aqui o do Hull City, para projetar também, para ver se eles vão encontrar. Próximo jogo deles é Copa, é Stoke City. Depois eles pegam o Coventry, né, que é o time que subiu, que dominou a Championship ano passado. Depois pegam o Aston Villa e o Chelsea. Então vai ter adversários difíceis aí logo de cara. Bem difícil, né, a sequência do Hull City, que pega Manchester United, aí o Coventry, que talvez seja mais acessível, Aston Villa, Chelsea e Newcastle. Então, bom também, né, você começar com uma vitória assim numa sequência difícil, provando, né, que você não vai vir para esse saco de pancada, que você tem chance de competir, tem chance de arrancar pontos, ainda mais sabendo que é uma sequência difícil. Então, se você perde, você pode começar a colocar algumas coisas em dúvida. Né, então, ainda que perca aí, de repente, para o Villa para o Chelsea, jogando o Manchester United, consegue um bom resultado, de repente, contra o Coventry, e, e acaba não ficando numa situação tão complicada logo de cara no campeonato. Beleza, essas foram as abobrinhas aí de Manchester United 0, Hull City 2 pela primeira rodada da Premier League. Valeu!